Pessoal, pronto aí? Pronto. Esse silêncio virar pra frente, prestar atenção aqui. 24. Onde foi 24? 24? Foi há 4 Sei dias que hoje atrás. é 28, então foi 4 dias atrás. 4 dias atrás, vamos ver se segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, mais pra trás aí. Então, vamos lá? Professor, dá licença. Até hoje você está aqui desse lado? Estou, infelizmente. É a Então o crise. tema da aula de hoje é o que é preço justo? Para vocês, o que é um preço justo? Vocês consideram justo? Um preço Posso barato. abrir meu caderno de viver? Tá no meu bolso. O que é barato? Uma coisa que não tá tão acessível assim. Barato é algo relativo. Se você for rico, tem coisas que são muito caras para o pobre que para o rico. Não, mas eu sou pobre. Aí vai na visão do povo. O que é barato para o pobre? Banana é barato? Não tem aquele que tá preço de baixo. É 10 pila preço abaixo. É R$1, a outra Mas até a banana da cara recentemente. é justo de acordo com a situação. De acordo com o salário mínimo? Fake news. Preço justo, professor, é quando tá o preço e a oferta tá junto com a demanda. Será que isso é preço justo? Ou esse é o preço de acordo com a economia de mercado? Economia de mercado. Porque existe uma diferença entre justiça e realidade. Preço justo é vender mais. Preço justo é quando tem o lucro. Eu não lembro como é que fala. Lucro excessivo. Favorecendo os dois lados. Favorece os dois lados. Essa discussão é feita, pelo menos, desde a antiguidade. O Aristóteles dizia o seguinte: o que vai determinar o preço de uma mercadoria é a sua necessidade. Então, quanto mais necessário a mercadoria, mais cara ela deve ser. Isso se confirma hoje em dia? As coisas mais caras hoje em dia não são necessárias. Pelo contrário, as coisas mais caras são supérfluas. São coisas que você pode viver muito bem sem elas. Eu ia comprar um videogame ontem, amanhã. Um videogame, por exemplo, Você me né? desmoronou. Play 5. Eu comprei. Um iPhone, tá no qual o iPhone? Já tá no exército. 16 já? Eu tenho 7 mil lá na Magalu. 7 7 reais. mil, 16? Não tô zoando, não sei se é o 13 mil. Mas eu 7 mil. Não tô zoando. Você tá Olha. A menina que pediu primeiro, cadê ela? Acho que é o 13 mil. Pois dela você vai. Então, para Aristóteles, era a necessidade que deveria determinar o preço de uma mercadoria. A economia atual mostra que isso não funciona. E quanto mais supérfluo é algo, mais cara essa coisa pode ser. Se for ver o mercado de luxo, o mercado de luxo só trabalha com coisas supérfluas. E é nele que estão as coisas mais caras. Mas aí o que o mercado, o sistema capitalista faz? Cria a ideia de que esse luxo não é um luxo, mas é uma necessidade. Mas é algo que você pode muito bem viver sem. Agora tem coisas sem as quais você não pode viver. Se você não tiver acesso, você vai morrer. Que coisas são essas? Água, a comida, o alimento. Não, esses alimentos também sofisticados. Quanto mais supérfluo é o alimento, também geralmente mais caro ele é. A gente precisa de nutrição de algumas coisas, de cereais, o que mais? Proteína, quem é a galera da malhação aí? Então tem os cereais ali, que vão garantir os carboidratos, proteína, água, sais minerais ali, né? Então são coisas básicas, sem as quais o seu corpo não terá acesso a uma alimentação que conseguirá sustentá-lo. Agora, se você quer construir músculos,
Aí já entra o supérfluo. Entra o whey protein, entra aquele monte de coisa lá que é suplementação alimentar, fora as bombas, né, os anabolizantes. Então a questão da necessidade tentam nos vender que é algo relativo, mas não é relativo. Necessidade é aquilo sem o qual nós não conseguimos viver. Mas o mercado, a propaganda, a publicidade faz com que a gente acredite: se eu não tiver o último iPhone, se eu não tiver um carro do ano, eu não vou conseguir ter acesso à felicidade ou à satisfação. Fumar também é uma desgraça, né? Não é uma necessidade, pelo contrário. Então essa discussão entre mercado e moralidade é uma discussão que vem desde a antiguidade. Por exemplo, no Império Romano, se uma família aristocrata tivesse em crise financeira, era proibido ela vender a terra dela por menor que o preço valia. O que acontece com as pessoas que estão em crise financeira? Vende tudo mais barato. E se fode, toma prejuízo pra caralho. Lá no Império Romano ela pediu primeiro. Lá no Império Romano existe uma lei específica para isso. Mas para proteger quem? Os nobres. Os patrícios, né? Quem tinha poder econômico. Quem tinha terra, quem tinha poder econômico. Então a galera que tem poder econômico, ela sempre cria leis para favorecê-la. É aí que o Marx vai dizer que o Estado, e aí é uma confusão, porque a galera acha que o marxismo, o comunismo é estatista, mas o Marx dizia que o Estado sempre foi, historicamente, um instrumento de dominação da classe dominante. Ou seja, ele era um crítico do Estado. Apesar de que no processo revolucionário, ele acreditava que durante um período a classe trabalhadora deveria tomar o comando do Estado. Aí criou a burocracia e virou a merda que foi a União Soviética, a Cuba. Se bem que a China, com o capitalismo do Estado dela, o estatismo dela, tem tido êxito. E provavelmente em breve deverá ultrapassar os Estados Unidos como a maior potência econômica mundial. A gente vê como as coisas são complexas, não são tão binárias quanto a galerinha de direita e esquerda fica naquela... Não existe não binário. Oi? Você fala que não existe não binário. Não. As redes sociais, através dos seus algoritmos, elas conduzem a gente a pensar de forma binária. Ou é isso ou é aquilo. Ou é 0 ou é 1. É assim que funciona a lógica da computação. Mas não é bem assim que funciona quando nós estamos lidando com os seres humanos. E por isso a economia é uma ciência humana. Então será que deve haver moralidade na economia? O que é moralidade, vocês sabem? Pensar sobre o certo e o errado. Ou sobre o que é o bem e o mal. Para os economistas modernos e contemporâneos, não existe moralidade na economia. A economia é uma realidade factual. Quando há escassez de um produto, esse preço sobe. Quando há abundância de um produto, os preços caem. Essa é a lógica da oferta e da procura, da demanda do mercado capitalista. Mas alguns teóricos vão questionar isso, como Tomás de Aquino, pensador, um teólogo e filósofo medieval. Ele vai refletir sobre a questão do preço. Então ele vai dizer o seguinte: o mercado precisa de mercadorias para poder vender, para poderem serem comercializadas. Os comerciantes, eles só fornecem mercadorias se eles tiverem uma recompensa, ou seja, tiver lucro. Ele não é contra o lucro em si, ele é contra o lucro abusivo. Vocês assistiram, acompanharam o que aconteceu no litoral norte de São Paulo? A chuva, os deslizamentos, pá de gente morrendo. E você viu quanto ele está vendendo um galão de água? 80 e pouco reais, né? Preço absurdo. Isso é considerado imoral, pecado, a ganância. Exatamente, estão lucrando com a desgraça dos outros. Porque o mercado, no seu funcionamento normal, a água não teria aquele preço. Então o cara, se ele vendesse pelo preço normal, ele já estaria lucrando. Mas ele aproveitou que havia uma carência de água. Por quê? Porque os deslizamentos afetaram o sistema de distribuição de água
E aí, como está faltando água, não importa, né? Se eu teria lucro vendendo, já teria lucro vendendo a água. Eu quero vender o máximo preço possível porque não tem água. Aproveitar a situação, a circunstância, que é uma desgraça, né, comunitária, social, para poder ganhar dinheiro e não enriquecer. Então, mas também existe um aspecto moral, segundo Tomás de Aquino. Para que os preços não sejam injustos, o lucro não deve ser excessivo. Então, se você já vai lucrar vendendo a água pelo preço normal, para que no momento de mazela social, está todo mundo lascado, um monte de gente morreu, você vai jogar os preços lá em cima? Vocês acham que isso é certo? Você acha que a gente deve pensar a economia independentemente de aspectos morais? Para o Tomás de Aquino, sim. A moralidade, ela deve ser levada em consideração. O preço não pode ser excessivo, porque ganância, avareza é pecado. Ele está pensando aqui numa perspectiva religiosa. Os economistas atuais, eles não querem saber de religião. A economia é uma ciência que se separa da religião. E aí ela funciona de acordo com a lógica que ela entende que é a melhor lógica. E hoje, como a gente vive num sistema capitalista, essa melhor lógica é a economia de mercado. Então é oferta e procura. Não tem água o povo? Foda-se. Se o povo vai morrer de sede. Eu vou ganhar dinheiro. E o máximo dinheiro que estiverem dispostos a pagar. Então não pode haver má fé em se fixar o valor das mercadorias, segundo Tomás de Aquino. Mas no caso da água da galera lá, está havendo má fé ou não? Muito. Será que os caras ali estão fazendo aquilo porque eles precisam? Porque se eles não fizerem isso, eles não vão conseguir competir no mercado, vão falir? E aí vai gerar desemprego, ele não vai conseguir manter o seu negócio. Então o comprador deve aceitar livremente o preço. Ele tem sorte, esses caboclos lá dessa região, que eles não viviam na Idade Média. Olha só o que aconteceu na Idade Média. As comunidades medievais eram exigentes com os preços cobrados pelos comerciantes. Se não fosse um preço justo, o que eles faziam? Em 1321, no século XIV, William Le Bouilly, ele morava em Londres, ele foi arrastado pelas ruas. Então, foi ali, arrastado até arrancar o couro do corpo inteirinho dele pelas ruas, por vender um pão abaixo do peso. Não tinha um padrão de peso. Ele cobrou o preço que se cobrava, mas o pão estava, né, não no preço que geralmente se vendia. Então, só por causa disso, só porque ele vendeu um pão que não estava no peso correto, peso que geralmente se vendia, ele foi arrastado pelas ruas. O corpo dele. Ele era branco, senhor? Oi? Ele era branco? Branco, né? Europeu, Londres, né? Europeu. Branco Historicamente, né, no desenvolvimento do sistema capitalista, as coisas funcionaram diferente, né? Geralmente o negro ele é arrastado pelas ruas por outros motivos. por nada. Geralmente por nada, né? Por motivo nenhum, na verdade por puro racismo, por preconceito. Por existir. Mas na Idade Média, imagina, se as caboclos estavam vendendo água R$90 ao galão, fosse na Idade Média, a galera ia inchar ele. Foda-se. Então, homem algum deve vender uma coisa a outro homem por mais do que ela vale, segundo Tomás de Aquino. Então, para ele, cada mercadoria, cada produto tem um preço justo. Esse preço justo é um preço que não é abusivo, que não é excessivo, que não se aproveita das situações e circunstâncias para tirar vantagem. Vocês acham que deve ser assim como Tomás de Aquino pensa ou não? Que a economia, foda-se, o mercado funciona assim. Mas eles abusam, né? No aeroporto, na praia, as coisas são todas caras lá. Eles se aproveitam de quê? De que nesses ambientes há pouca concorrência. Ou quando há concorrência, há uma espécie de cartel. O que é cartel, vocês sabem? Cartel? Aí é o cartel de drogas. Quando eles controlam o mercado de drogas. Mas existem cartéis em outras situações.
Na praia, por exemplo, até tem muita concorrência, mas existe um cartel. Ou seja, um combinado entre a galera que está ali para jogar os preços para colocar assim, vai ter um lucro maior. Então, se alguém vender mais barato, os outros vão ficar putos. Velho, você está fudendo aqui comigo. E vai quebrar a perna dele. Vamos manter mais ou menos o mesmo patamar, os preços, para que todo mundo ganhe. Agora, se você começar a praticar concorrência desleal, você vai se fuder, porque nós vamos aí. Vai te quebrar uma perna para você ficar ativo. Quebra a perna, faz um ataque terrorista no negócio de lá, né? É, jogou a bomba, queima o quiosque. Quebrar uma perna, você acha que eu tô brincando? Acontece isso muito também em postos de gasolina. Os caras são fodas, velho. Por exemplo, ontem o governo anunciou que vai gradualmente retomar os impostos que o Bolsonaro tinha tirado por causa das eleições. Nem começou a cobrar ainda. Pode olhar, todos os postos de Berlândia hoje aumentaram o preço. Os caras são filhos da puta. Desgraçado. Só pela ameaça de voltar a aumentar o preço, eu já passei ali, porque eu estava pagando R$3,39 no álcool, já está R$3,59. Filho da puta. Então é assim que o mercado funciona, infelizmente. Os caras são sacanas, eles se unem em cartéis, em bruxos, né? Várias formas aí de ou criar oligopólios ou monopólios sobre mercadorias. E quando você tem essas situações, essas circunstâncias, você consegue controlar o preço delas e tirar o máximo de vantagem possível. E ainda encontrar a trouxa para pagar. Acontece no mercado. Eu acredito, né, de forma completamente alienada, de que eu preciso dessas coisas. Quando na verdade eu não preciso. Poderia ficar em casa. Somos dois porque eu vou andar de carro, mora aqui perto, eu venho de a pé, né? Então aqui, para o Frejide, eu não venho de carro, já economizo aí. Porque tá tenso. Eu dou aula em zona rural, na roça, não me pega em casa e me deixa em casa. Então eu poderia o resto do tempo ficar em casa, mas não, eu quero sair pra rua, ir para lugares mais longe. Vai de bicicleta. Mas aí mesmo assim demora pra caralho. É, tem que comprar bicicleta. Não compra não. Vai de carro. É melhor que nem não gastar dinheiro, né? Tem que economizar para poder ficar rico. E aí eu virar o capitalista. Para poder explorar e vender as coisas. Você já pensou que você já pensou na vida? Mas aí ele tem que ter um posto. Então é isso aí, pessoal. Compreenderam a visão de Tomás de Aquino? Vocês concordam com ela? Concordo. Concordo. Então por hoje é isso aí. Ei, você descobriu quem começou a cantar primeiro? Seu Paulo Daniel. Hã? De a pé. Oi? Tem.